Oremos. Deus nosso Pai, estamos aqui na Tua presença para Te louvar, para Te engrandecer. Pedimos que o Senhor tenha aceito já os nossos cânticos, as leituras da palavra que foram feitas. E, Senhor, a própria meditação do nosso coração seja aceita diante de Ti. Agora Te pedimos que, através da Tua santa e bendita palavra, nos fales aos corações e nos encaminhe a fazer a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, pois é em nome de Jesus porque oramos agradecidos. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 64 do profeta Isaías e leiamos o versículo 6. (64, 6) de Isaías. Todos encontraram? Vamos ler? Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Versículo duro, né? Vamos ler juntos então. E aí você lê para o outro. Vamos lá? Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebata. Amém. Os irmãos podem sentar. Não se impressione com a leitura e com as palavras desse versículo, porque na verdade isso aqui é uma comparação. Os profetas do Antigo Testamento usavam muitas figuras de linguagem para comunicar a verdade de Deus. E uma das figuras de linguagem usadas é a comparação com esse versículo. Veja que ele não diz que nós somos o imundo, mas como o imundo. Ele não diz que as nossas justiças são trapos de imundícia, mas são como o trapo da imundícia. Ele diz que todos nós caímos como a folha, e todas as nossas culpas como um vento nos arrebata. Portanto, aqui há uma comparação. Os profetas do Antigo Testamento, se você lê bastante a Bíblia, você já deve ter percebido isso, e creio que você leia. Aliás, fizemos uma campanha aqui de leitura da Bíblia, não é isso? No capítulo 20 do próprio profeta Isaías, tem uma figura bem interessante. Diz que nos versículos 3 e 4, que o profeta Isaías andou nu e descalço durante 3 anos. Diz lá o seguinte: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então o profeta usa essa imagem. Ele ficou 3 anos nu e descalço, simplesmente para dizer para o povo: olha, a Etiópia e o Egito vão ser levados cativos à Assíria, e os assírios, que eram muito cruéis, vão levar todos vocês nus e descalços, desde o Egito, a Etiópia, até a Assíria, na Mesopotâmia. Então o profeta Isaías, ele faz o próprio personagem do que iria acontecer. Ele fica durante 3 anos assim. No capítulo 3, 4 do profeta Ezequiel, versículos do 1 ao 3, tem uma outra figura bem interessante que o profeta usa para falar a Israel. O Deus diz para ele: olha, pega um tijolo. Olha o que Deus falou para ele fazer. Pega um tijolo. No tijolo você grava a cidade de Jerusalém, põe muros ao redor e põe tranqueiras e tal, como se a cidade fosse de fato ser conquistada. E você põe ela para que o povo veja e entenda a minha palavra. Então, assim, você encontra muitas figuras de linguagens na mensagem dos profetas do Antigo Testamento. Nesse versículo que nós lemos, que também é uma figura de linguagem, como nós dissemos, o objetivo do profeta, na verdade, é confrontar o povo na tentativa de que eles escutem a palavra do Senhor e não sejam castigados. Você sabe que uma das coisas mais desconfortáveis para qualquer ser humano é ser confrontado. E a palavra de Deus nos confronta o tempo inteiro. Não há como você ler a Bíblia, ouvir a Bíblia e não ser confrontado. A Bíblia é um livro confrontador. E se ela não nos confronta, Deus não está falando conosco. Muita gente só imagina a mensagem de Deus falando comigo quando me oferece um monte de bênçãos. Não é.
A mensagem de Deus é dada a nós quando ela nos confronta, quando nós entendemos isso. Mas uma das coisas mais, eu acho que mais horríveis para o ser humano é ser confrontado. Tem um livro de um escritor americano, não é um livro evangélico, ele conta a história de um bandido, um assassino americano, que durante muito tempo a polícia americana tentou pegá-lo e não conseguia. Mas finalmente, quando a polícia um dia soube que ele estava em determinado prédio em Nova York, conseguiu cercar o prédio e finalmente pegou o bandido. Mas quando pegou, encontrou uma carta dele dizendo assim: eu sou uma pessoa boa. Tudo que eu fiz foi em benefício dos pobres. Ele era meio que Robin Hood, né? Então ele fala: tudo que eu fiz foi em benefício dos pobres. Quer dizer, nem um bandido, ele não se achava bandido. Ele não se achava ruim. Muito menos uma pessoa boa. Nós temos muitas pessoas boas nesse mundo de Deus. Temos muitas pessoas honestas. E quando você confronta essas pessoas, elas não admitem que são pecadoras. Elas não admitem que fizeram alguma coisa errada. Esse negócio de confrontar é interessante porque nós temos um senso de autoavaliação. Quando nós nos avaliamos, nós somos sempre os melhores, sempre os melhores. Eu duvido que uma pessoa se autoavalie e se ache pior do que qualquer um outro. Mesmo que se ache, não se diz. No capítulo 65 de Isaías, Deus falando ao povo, né, Isaías está aqui com a imagem para confrontar o povo. No capítulo 65, versículo 5, Deus dizendo que o povo diz isso: retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Isso que o povo está falando ao profeta. Quer dizer, o profeta confrontava e o povo dizia: nós somos mais santos do que você. Então fica para lá. Então essa autoavaliação que as pessoas fazem, ela consta de duas coisas principais. Primeiro, nós acusamos os outros. E em segundo lugar, nós nos achamos muito mais justos do que todos os outros. A mensagem do Evangelho é considerada por alguns eruditos aí agressiva, por alguns pensadores, porque ela diz ao indivíduo que ele está num estado de putrefação moral e espiritual tão acentuados que o seu cheiro causa desconforto às narinas de Deus. E nesse versículo aqui, Isaías quer ou tenta levar os israelitas à reflexão do seu estado lastimoso perante Deus, mas eles não querem ouvir a mensagem do profeta, porque eles acham essa mensagem exagerada. Se não é bem assim. Eu não sou tão ruim assim. Eu não estou tão errado assim. Mas Isaías, interessante que com um pequeno versículo, ele fala aqui em pouquíssimas palavras e descreve o estado miserável, não só de Israel, mas de toda a humanidade, quando confrontada com Deus Santo. A primeira coisa que o profeta diz aqui é que todos nós somos como o imundo. Quando o profeta olha para os seus contemporâneos e para dentro de si mesmo, e se lembra da santidade e da glória de Deus, é como se um aparelho gigante de raio-x e de extrema nitidez lhe mostrasse a condição do coração humano perante Deus. E quando Isaías tem essa visão, quando ele fala essas coisas, ele percebe que nós não passamos de leprosos imundos, cobertos de feridas putrefatas, incuráveis e sem ninguém para nos ajudar, esquecidos no vale de leprosos. Então essa é a imagem que ele tem. Por que Isaías tem essa imagem? Porque quando no capítulo 6 ele se confronta com Deus, é isso que ele sente. Quando a luz de Deus raia na nossa vida, no nosso coração, não há o que você sentir diante de Deus, senão o seu estado miserável. Se você nunca se sentiu miserável, a luz de Deus possivelmente nunca raiou na sua vida. Porque se raiar, é assim que você vai se sentir. Você não vai ser como esses israelitas que diziam: retire-te e não chegues para mim, porque eu sou mais santo do que você. Não, você vai dizer: eu sou de fato um leproso. Essa imagem aqui, quando ele fala o imundo, nós somos como o imundo, essa expressão significa que nós somos como um leproso. Os leprosos em Israel, nessa época, eram considerados imundos. O leproso ele não podia se aproximar de ninguém, ele não podia chegar, ele não podia ir ao templo, ele não podia estar onde estivesse reunião, ele não podia estar entre a família, ele era jogado no vale de leprosos. Lembra os alunos da escola teológica, que eu passei lá um trabalho uma vez, o filme Ben-Hur, que vocês viram? Tinha lá o vale dos leprosos. A mãe do Ben-Hur, a tia, não sei quem era mais, nem lembro também, que é tão velha, a mãe e a irmã, estavam no vale de leprosos, não é? Escondidas lá. A imagem que Isaías tem na cabeça quando ele fala essas palavras
e ele se vê diante de Deus, é essa, é um leproso num vale de leprosos. Então ele fala, nós somos como imundo, nós somos leprosos diante de Deus. Isaías quer mostrar que por mais especial que uma pessoa se julgue ser, diante de Deus, ela não passa de um ser repugnante e vão. Isso é muito para nós, seres humanos orgulhosos, né? Quando alguém fala para você, você não passa, na verdade, de um ser repugnante e vão diante de Deus. E nós, com o nosso orgulho ferido, não, eu sou muito santo. E quando nós olhamos a história humana, irmãos, para você ter a ideia do coração humano, como ele é de fato desvirtuado, lembre-se de Davi, por exemplo. A Bíblia diz de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas um dia Davi teve vontade de fazer uma coisa errada. E fez. O que Davi fez? Davi chama um dos seus generais, Urias, o Eteu. Por que ele chamou Urias da guerra? Porque ele tinha adulterado com a mulher de Urias. Olha só, Davi não foi à guerra como ele costumava ir. O exército de Israel estava na guerra. Então, Davi está lá no seu palácio, num determinado momento do dia, ele sobe ao terraço e ele vê passando uma mulher que ele acha muito linda. Então ele volta impressionado com aquela mulher. E ele pergunta lá para o pessoal do palácio, quem é aquela mulher assim? Eles falaram, é aquela mulher, Batseba, mulher de Urias, o Eteu. E ele fica, que mulher bonita. E ele fica com aquilo na cabeça. Aí ele manda chamar a moça lá no palácio. Ela é a esposa de Urias, um dos seus generais. Um homem extremamente leal a Davi. E Davi, então, adultera com aquela mulher. Olha só o coração humano como é. Você sabe que a gente é sempre santo quando não tem certas oportunidades. Quando nós temos certas oportunidades, irmãos, a melhor coisa que a gente faz é pedir graça e direção a Deus para não fazer besteira. Porque todo ser humano é tendente ao mal. A Bíblia mostra que a natureza é como Isaías está dizendo aqui, a natureza humana é como um leproso putrefato, é fedido. A nossa natureza humana, ela não vale absolutamente nada mesmo. Então Davi chama a moça, tem um caso com ela, só que ela fica grávida. E como é que ela ia explicar sua gravidez se o marido dela estava na guerra? Ela era casada. Aí o que Davi faz? Olha só. Você sabe que um pecado puxa o outro, né? Uma mentira puxa a outra. Uma coisa errada puxa a outra. Um abismo chama outro abismo, diz o Salmos. Então o que ele faz? Assim, todo mundo vai ficar sabendo. O problema do pecado, às vezes, não é falta de temor a Deus. Eu só quero comparar José do Egito com Davi. E com a grande maioria de todos nós. José do Egito, quando foi acossado pela mulher de Potifar, aí aconteceu a operação inversa, foi a mulher que deu em cima dele, né? E ele era um homem justo. Quando a mulher deu em cima dele, e quis, de fato, ter um caso com ele, ele disse a seguinte frase: pecaria eu contra o Senhor? Então, e a grande maioria dos seres humanos não tem essa noção da presença de Deus. Não tem a noção de que vai dar conta a Deus. Parece que as coisas, o problema é o outro não saber. São as pessoas não saberem, são os outros não verem. E se os outros virem? E se os outros virem, vai acontecer o quê? Então Davi, José do Egito, não vai com ela. E Davi, quando vê que a mulher ficou grávida, ela mandou avisar para Davi, falou, fiquei grávida. E agora? Davi já tem a solução pronta. Manda chamar Urias. Manda chamar Urias e chega com aquela conversa fiada, né? Urias chega no palácio e ele pergunta, e aí, como é que está a guerra? Ah, está bem, meu senhor. Está assim, está assim. E descreveu a guerra, né? Ele é um general. Tá bom. Então, deu umas comidas lá para ele, fez um banquetinho para ele. Falou, agora você vai para sua casa e fica com a tua esposa. Qual é a intenção de Davi? Ele fica com a esposa. Ela está grávida. Ele diz, não, filho, assim, você ficou em casa. Aquele dia que você veio em casa. Não era essa a intenção? Aí o que Urias fez? Deus pesa a mão. Se você pensar que você vai fazer uma coisinha e vai esconder de todo mundo, saiba que você está lidando com Deus. Urias saiu da mesa do palácio, ficou lá no corpo da guarda do palácio e não foi para casa, ficou lá com os outros militares. Aí falaram para Davi, Urias não foi para casa. O pessoal do palácio já sabia da história, né? Ele falou, então chama o cara aqui outra vez. Chama. Aí falou para o Urias, você gosta de uísque? Bebe. E de caipirinha? Se
embebeda o Urias. Deixa ele bêbado. E fala, agora você vai para sua casa. Mas o cara, quando é leal, nem bêbado, ele faz besteira. Ele saiu bêbado, tropeçando nos pés, ficou no corpo da guarda. E não foi para casa. Veja só, isso é mão de Deus. Eu estou dizendo isso para dizer que os melhores homens que a gente tem notícia fazem coisas desse tipo. Aí o que é que Davi fez? Olha, você parece que nem está lidando com um crente. Parece que ele não tem temor de Deus. E é um homem que tem temor de Deus. Ele faz o seguinte, então tu fica aí. Quando passar seu arco, quando acabar a ressaca, você volta para a guerra e entrega esse aqui para Joabe. Joabe era o chefe do exército de Israel, era o comandante em chefe. Entrega essa carta. Ele pega aquela carta e ele não abre no caminho inteiro. Olha que homem leal. Aí chega e entrega para o Joabe. Joabe pega a carta, abre. Davi disse assim, olha, chegando essa carta a você põe o Urias na parte mais difícil do combate e deixa ele sozinho no meio do campo para que os outros atirem dele e ele morra. E fez. Eu estou dizendo isso quando o profeta Isaías diz que nós somos como o imundo, nós somos como o imundo. Você pensa que é só Davi que fez isso? Não. Você já fez muitas coisas que não chegou a esse ponto, mas que desagradaram a Deus da mesma forma. Não imagine que o pecado de Davi é muito maior do que os nossos pecados. Não é. E assim como Deus perdoou Davi, perdoa nós também. Veja só o que um homem faz. Agora, como eu disse para você, Deus lida com o seu povo. Se Deus não fala com você, se Deus não confronta você, você pode ter certeza absoluta, existe algum problema. Porque a Epístola aos Hebreus nos diz o seguinte, que Deus castiga o que ama e açoita aquele que chama por filho. E se você está sem correção, da qual todos nós somos participantes, a Bíblia diz, então você é bastardo e não filho. Deus corrige. E Deus então chega, para Davi estava tudo resolvido. O cara morreu, a mulher está aqui, chamei para o palácio, consolei a viúva, casei com ela, pronto, está tudo certo. Aí chega o profeta Natan, falou, Davi, rei meu senhor, numa cidade tinha 2 homens. Um era muito rico, tinha muito gado, muitas ovelhas. E tinha um outro homem, nessa mesma cidade, que ele tinha uma ovelhinha só que ele criava como filha. Aí chegou um visitante na casa desse homem rico, e em vez dele pegar os seus muitos rebanhos, ele pega a ovelhinha daquele que cria aquela ovelhinha como filha, mata e faz um banquete para o visitante. De que é digno esse homem? Davi falou, é digno de morte. O profeta disse, esse homem é você. Você fez em oculto, mas a espada não vai se apartar da tua casa. E Davi sofreu sérias consequências porque desobedeceu a Deus de uma forma tão terrível. Porque o nome de Deus foi blasfemado e é até hoje por causa desse ato que ele fez. A vida de Davi é uma vida de cerca de 70 anos de idade. Ele morreu há cerca de 70 anos. E ele cometeu esse erro. Mas toda vez que a gente fala em Davi, a gente lembra do erro dele. Mesmo que Deus lembre da vida de santidade dele, nós nos lembramos do erro dele. Não há como você falar em Davi e não se lembrar do erro dele. Essas coisas marcam profundamente. E o profeta, quando olha essa condição humana, ele sente-se como leproso coberto de repugnantes chagas. E a mensagem do Evangelho tem como objetivo exatamente esta: nos fazer ver o nosso estado deplorável para nos estimular a buscar a ajuda do alto pelo arrependimento. Todas as pessoas que pecaram podem ter perdão. Lá no capítulo 28, versículo 13 do livro de Provérbios, diz assim: quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Então muita gente também pode dizer: bom, mas eu não tenho pecado. Então João, na primeira epístola, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos. Todavia, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Então, quando nós nos aproximamos de Deus,
o primeiro start, a primeira coisa que deve acontecer na nossa vida é observar a nossa condição diante de Deus. Nós temos que pensar como Isaías: eu sou como o imundo, eu sou como um leproso diante de Deus. Eu não tenho nada para pedir de Deus. Eu só tenho para pedir a Ele perdão pelas minhas faltas. E a segunda coisa que ele fala nesse versículo é que, além da gente ser como o imundo, todos nós. É interessante que ele se inclui. Ele não está dizendo que são vocês. O profeta Isaías diz: todos nós, inclusive ele próprio, somos como imundo. E a segunda frase do versículo e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Interessante na Bíblia que essa ideia de justiça, ele diz que está vestido de trapos de imundícia. É um leproso. Olha que figura feia. A figura que Isaías usa quando ele se vê diante de Deus. Ele diz que nós somos como um imundo ou como um leproso, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. O trapo da imundícia, que ele se refere aqui, na época que Isaías escreveu esse livro, não havia absorvente feminino. E as mulheres usavam certos panos, que elas também não lavavam e jogavam fora, depois de usar. Então era aquele negócio fedido, que vocês conhecem muito bem. Né? E jogavam no monturo, no lixo. A imagem que Isaías faz é de um sujeito leproso, todo carcomido pela lepra, quando ele está diante de Deus, vestido com trapos, com aqueles panos que as mulheres usavam no período menstrual, seco e fedido. Imagina que figura é essa. Um sujeito vestido, um sujeito leproso, né, possivelmente sem dedos, né, com sérias falhas nas cartilagens do corpo, e vestido com um pano daquele. Assim, você chegaria perto de um sujeito desse? Se ele sentasse aqui, se entrasse um sujeito aqui leproso, vestido com trapos da imundícia, você ficaria no mesmo banco que ele? Ficaria? Você lembra uma vez? A Silvinha deve lembrar. Os jovens fizeram uma peça, né? Foi você e quem era o outro? O Anselmo. Você estava vestida de hippie, né? Mendiga, né? Tudo esquisita, não foi? E os irmãos sentados. Mas a intenção da peça era essa. Aí chega a Silvinha de um lado e chega o Anselmo do outro. E senta-se. Ela sentou-se perto de uma irmã. A irmã olhou assim, espantada. A primeira coisa que a irmã fez foi puxar a bolsa. O Anselmo sentou perto do irmão, o irmão foi lá para outra ponta do banco. Era só vestido de mendigo. Imagina um sujeito leproso vestido com esses trapos da imundícia. Quem ficaria perto de um negócio desse? Mas o que o profeta Isaías está querendo mostrar para nós é o seguinte: na Bíblia, a ideia de roupa fala de justiça. Quer ver? Abra só por curiosidade, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 29, versículo 14. Jó 29, 14 diz assim: cobri-me de justiça e ela me servia de veste, como manto e coroa era o meu juízo. Cobri-me de justiça e ela me servia de veste. Quer dizer, a ideia de veste na Bíblia fala de justiça. Por isso que Isaías está dizendo que diante de Deus nós somos como imundo, vestidos com trapos de imundícia. Ou seja, aquilo que nos veste ou reveste também não presta, nem a nossa condição humana e nem as nossas vestes ou a nossa justiça. Lá no livro do profeta Zacarias, veja também comigo, tem uma imagem bem interessante. Zacarias capítulo 3, versículos do 1 ao 5, tem uma imagem interessante sobre vestes também. Zacarias 3 é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Versículos do 1 ao 5 diz: e me mostrou o sumo sacerdote Josué. Só esse Josué aqui não é aquele Josué que pôs o povo na terra prometida. Esse Josué aqui é um sacerdote que viveu muitos anos depois, já depois do cativeiro babilônico. Me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é isto que são tirados do fogo? E diz: ora, Josué, vestido de vestes que sujas,
estava diante do anjo. Então, Deus falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse Deus: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. Essa imagem aqui também é interessante, porque mostra o sumo sacerdote Josué, o homem que deveria oficiar diante de Deus, estava vestido de vestes sujas. E então o profeta Zacarias tem uma visão que Satanás estava dizendo: olha, ele está sujo. Estava acusando Josué diante de Deus. Então o que é que Deus fez? Disse para o anjo: tira essa roupa suja que está. O sacerdote põe roupa limpa, e a tua iniquidade é tirada, tirando-se a roupa suja e pondo-se uma roupa limpa. Então, roupa na Bíblia, e o profeta Isaías fala: as nossas justiças são como trapo de imundícia. Roupa na Bíblia significam justiça. E só o último versículo aqui que eu quero falar sobre isso, 19 do Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 e 8, diz assim: sobre a alegria e triunfo dos santos nos céus. Apocalipse 19, 7 e 8 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse do quê? De linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então veja que na Bíblia, essa ideia de roupa que Isaías está falando aqui, significa as nossas justiças. E quando Isaías olha para os seus próprios atos de justiça, o que ele vê são trapos de imundícia. Até porque, irmãos, nós temos a mania, às vezes, de nos compararmos uns com os outros. Mas a Bíblia não nos compara uns com os outros. A Bíblia nos compara com Deus. Então o nosso padrão de justiça, o nosso padrão de santidade não é um ou outro, não, é Deus. Ser depois imitadores de Deus, Efésios 5, como filhos amados. A Bíblia, quando fala de justiça, quando fala de santidade, compara a nossa vida com a de Deus. Quando Deus diz para nós: sede santos porque eu sou santo, não é porque Paulo, Pedro, João, Tiago, seja quem for, era santo. Deus fala: sede santos porque eu sou santo. Assim, essa ideia de justiça diante de Deus, essa ideia de roupas de justiça, a ideia de roupa fala da justiça de Deus. Então, quando Isaías olha para si mesmo, ele se vê vestido dessa forma. E essa confrontação que o profeta faz, eu já disse, é para que cada pecador levante os seus olhos para a cruz de Cristo e deposite em Cristo toda a sua esperança, porque senão estamos perdidos. A Bíblia diz que ninguém é salvo pelas suas próprias obras ou pelas obras da lei. Lá em Romanos 3, 19 e 20, diz: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus, pois o que vem pela lei é o conhecimento do pecado. E no versículo 23 de Romanos 3 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há diferença entre nós, entre qualquer pessoa. Todos nós somos salvos pela graça de Deus. Todos nós somos pecadores. Não há ninguém que possa dizer e olhar para o outro: eu sou mais justo do que você, eu sou mais santo do que você, eu sou mais merecedor do que você. Não. O profeta Isaías diz: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E depois ele vai dizer: todos nós caímos como a folha. Uma expressão interessante. O profeta vem num crescente de pensamento aqui, e ele primeiro mostra toda a nossa condição diante de Deus, e depois vai falar sobre a brevidade da nossa vida. Todos nós caímos como folha. Quantos anos você vai viver? Qual é o limite da sua idade? O que você anda fazendo? Como tem sua vida? Como tem sido sua vida de oração? Como tem sido sua vida de leitura da palavra de Deus? Que testemunho você tem dado? Não é? A sua vida é muito breve. A minha vida é muito breve. Quantos anos nós vamos viver? Esses dias eu estava pensando em casa. A Angelina me deu uma pegada no pé, porque eu dou uma certa chance ao distinto do João Calvino lá. Eu falei para ela: eu tenho que curtir o meu moleque,
porque eu não sei quantos dias eu vou viver. Eu já vou fazer 60. Quantos anos a gente vive? Não é? O que a gente está fazendo com a nossa vida? Às vezes eu fico pensando, né, como a gente até falou isso na escola teológica, né, na quinta. A gente se atrapalha na vida com tanta coisa, com tanta besteira, a gente deixa de viver, porque alguém olhou torto para nós, porque não sei o quê, porque, né? Cara, vai viver a vida. Olha para Deus, olha para a obra que Ele realizou. Você era como um leproso imundo e Deus te salvou, Deus te sarou, Deus te deu vestes de justiça. Viva essa realidade, nós estamos indo para os céus, nós não somos daqui. Para que parar a nossa vida com esse monte de abobrinhas que a gente ouve, que a gente fala, eu estou triste, estou desanimado, Para com isso, olha para Jesus Cristo. Né? O escritor aos Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, desprezou as afrontas. Despreza as afrontas. Viva para Deus, viva Jesus. Comece a viver. Eu sei que você não está vivendo. Eu sei que a maioria de nós não vive. A maioria de nós vegeta para valer. Por quê? Você está envolvido com coisas muito pequenas. E o profeta Isaías nos diz aqui que todos nós caímos como folha. A nossa vida é muito pequena, é muito curta para a gente estar desperdiçando essa vida com coisas sem valor. Por quê? Desperdiçar a vida com tanta besteira, tanta bobeira. Eu lembro quando eu estava no seminário, tinha um dos livros que a gente tinha que ler, e esse livro, em certo sentido, modificou a minha vida. Porque a primeira frase do livro é assim: por que você está triste, se lamuriando, se você pode estar feliz? Aquilo me pegou assim de uma... Sabe quando você toma no meio da cara assim? Eu falando essa frase talvez não fez o menor efeito para você, mas para mim fez. Eu era jovem, revoltado, estava no seminário, ia estudar, mas era muito revoltado. E aquele livro, eu falei, por que você está vendo com essa idade, rapaz? Deixa de ser besta. Aquilo, eu peguei aquela frase, escrevi no papel, na época a gente não tinha computador, 79, né? Eu não tinha computador, não tinha nada, né? Eu peguei, escrevi no papel, peguei uma cola tenaz, colei de frente à minha mesa. Todo dia eu olhava para aquela frase. Por que a gente vai parar de viver se a nossa vida é tão efêmera? Se a nossa vida é tão passageira? Por que a gente vai se enroscar com besteira se a gente tem tantas coisas para fazer? Irmãos, Deus tem muitos planos para você. Deus te chamou com uma santa vocação. Deus não te chamou para nada. Deus te chamou para você agir. Deus te chamou para você fazer a diferença. E você pode fazer a diferença. Não fique aí parado. Sempre quando eu falo essa frase, eu lembro do filósofo Raul Seixas. Parado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não faça isso com a sua vida. Viva a sua vida. Tem problemas? Tem problemas. Mas e daí? Você sabe uma coisa que me chama muita atenção com as nossas preocupações, com os nossos problemas? Assim, você tem que ser prático. Pergunta assim, minha preocupação vai resolver o meu problema? Não. Então, não precisa ficar preocupado. Se eu ficar desesperado, vai resolver o meu problema? Não. Então, não fica desesperado. Agora, e se eu orar? E se eu entregar para Deus? E se eu ficar tranquilo? Esperando no Senhor? Aí tem solução. Quando esse negócio da brevidade dos nossos dias é bem interessante. Lá no capítulo 47 do Gênesis, 7 a 9, quando Jacó chega ao Egito, José apresenta o pai dele ao faraó. Aí, quando Jacó é introduzido à presença do faraó, então Jacó abençoa o faraó. O faraó olha para Jacó e pergunta, quantos são os anos da tua vida? Ele responde, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais nas suas peregrinações. Poucos e maus. Eu sei que a vida dele foi complicada. O cara está aos 130 anos reclamando da vida. Tem gente que está velha reclamando da vida. Você desperdiçou sua vida inteira, mas pode começar a viver. O Moisés, lá no Salmo 90, versículo 10, ele diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. E o que passa disso é canseira e enfado. Ele diz que nós voamos. Aí no versículo 12 ele fala, Senhor,
ele pede sabedoria, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que tenhamos corações sábios. É muito bom a gente pensar na vida. A Bíblia está cheia de citações aqui. Por exemplo, Tiago, no capítulo 4, do 13 ao 16, ele diz assim: e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Tiago era na lata também, né? Ele batia direto. E ele pergunta: o que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. E Pedro, no capítulo 1, versículos 24 da sua primeira epístola, ele diz: porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor. Essa é a nossa vida. E o profeta Isaías está dizendo exatamente isso. Todos nós caímos como folha. Portanto, irmãos, em razão da brevidade e da efemeridade da vida humana, é muito importante o que fazemos com o nosso tempo. O tempo é um dom que Deus nos concede para que o conheçamos e façamos a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita, e não desperdicemos a nossa existência com as obras infrutuosas das trevas. Jesus disse, falando da brevidade da vida, que às vezes a gente emprega a nossa vida em adquirir bens, por exemplo. Não é errado adquirir bens, mas é errado você desperdiçar sua vida com isso. Ele diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a alma? Se a nossa existência aqui é de poucos dias, a eternidade não tem fim. Então o Senhor Jesus nos adverte que nós devemos observar em que nós empregamos a nossa vida. E finalmente, o profeta Isaías, no seu versículo, diz que as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Você sabe que a ideia de culpa é algo bem interessante, porque é um conceito quase que teratológico. O que é teratologia? É um conceito biológico que trata do aparecimento, estudo e desenvolvimento de monstros. A ideia de culpa é um monstro. O conceito de culpa traz consigo a ideia da formação de um monstro. Esse monstro chama-se transferência. Culpado é o outro. Quando Deus apareceu no Éden para Adão e falou: mas Adão, o que é que você fez, meu filho? Adão falou: foi ela. Deus olhou para ela e falou: minha filha, o que é que você fez? Ela olhou para a árvore. Foi ela. Vocês sabem que muitos casais não se entendem, porque quando eles começam a discutir, todas as discussões são baseadas em estabelecer de quem é a culpa. E como cada um está convencido de que a culpa é do outro, então não chega a nenhum consenso nunca. Então essa ideia de culpa é interessante. E o profeta Isaías diz que as nossas culpas, como o vento, nos arrebatam. E o profeta introduz aqui o conceito da culpa reconhecida e assumida pelo indivíduo. Se você é culpado, assume. Não é quando você contou uma história hoje na casa? Que o jovem lá, foi um cara que me ligou. Que cara? Não era um cara, né? Né? Mas foi. Ela estava no carro com ela, a mãe dela, e um jovem chamado, não vou falar o nome. Lembrou? Ele estava com o celular no viva voz. E uma moça ligou: oi, como é que você está? E ele: não posso falar com você agora. Desligou. Ela falou: quem foi? Eu falei: um amigo meu. Ela falou: seu amigo fala fino igual a mulher. Se é culpado, não inventa. O profeta Isaías introduz aqui o conceito de culpa reconhecida e assumida. O profeta quer que cada israelita da sua época reconheça a sua própria culpa e humildemente se quede diante da justiça divina, sem a necessidade de transferi-la. Você sabe que é interessante? Essa ideia de culpa, eu falei que normalmente quando nós somos culpados, nós atribuímos a alguém. Tem esse conceito de que os pais são responsáveis, ou são mais que responsáveis, eles são culpados
pelos procedimentos dos filhos. Tem uma música do... Como chamava aquele grupo lá do Renato Russo? Vocês sabem tudo, né? Brincadeira. Legião Urbana. Ele fala, você culpa seu pai de tudo, mas isso não é justo. Quer dizer, o que eu estou dizendo é que nós transferimos a culpa. Sempre. E o profeta Isaías está dizendo, assuma a sua culpa. Por quê? Porque à medida que você assume sua culpa, você vai a um caminho chamado de arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é reconhecimento da própria culpa dada por Deus. O Espírito Santo, quando você ouve a mensagem do Evangelho, ele opera no coração do pecador dizendo, você é pecador. Você precisa se arrepender. Então a pessoa se arrepende, não de tais ou quais pecados, como a gente sempre diz, mas reconhece que não faz outra coisa na vida senão pecar. Então, pecador, não é porque ele fez um ato tal ou ato qual. Eu sempre digo isso. Quando a gente prega o Evangelho, as pessoas se convertem, eu nunca digo para a pessoa, você está arrependido? Estou. De que pecado? Ah, porque eu mentia, roubava, matar nunca apareceu. Mas fazer outras coisas. Jogava, sei lá, essas besteiras. Mas o que a Bíblia diz, que arrependimento é reconhecimento de que você, sem Jesus Cristo, é como essa figura descrita pelo profeta Isaías. Você não tem nenhum mérito diante de Deus e também Deus não te deve absolutamente nada. Muita gente imagina, não, Deus vai trabalhar comigo porque Ele quer me salvar. Ele quer salvar. Mas Ele não está doido para te salvar. Ele te deu os meios para você ser salvo. Mas Ele não precisa de nós. Deus é soberano, absolutamente soberano. Então, o ato que Ele realiza nos salvando em Jesus Cristo é um ato de graça e de misericórdia. Não é que Ele seja obrigado a salvar A ou B. Ele salva quem Ele quiser. Isso está nos planos soberanos dele. A Bíblia diz, não depende de quem quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então Deus salva quem quer. Ele não é obrigado a salvar ninguém. Como você que vai casar, não é obrigado a casar com quem você vai casar, ou com tal ou qual pessoa. Você casa com a pessoa que você escolher. Deus salva quem Ele quiser, da mesma forma. Então, quando a Bíblia mostra essa ideia de culpa reconhecida e assumida, o indivíduo vai ao arrependimento. E então, olha, eu falei de transferência de culpa. Quando você se reconhece pecador, quando você diz diante de Deus, Senhor, eu pequei. Naquele caso que eu contei de Davi, o profeta Natan, quando falou com ele fala, pequei contra o Senhor. De pronto ele reconhece a culpa dele. E o profeta diz, mas a tua transgressão foi perdoada. Por quê? Porque quando nós reconhecemos a nossa culpa, Deus transfere, não somos nós quem transferimos. Deus transfere os nossos pecados para Jesus. Quando você fala, eu sou um pecador perdido, Deus então, diante da sua confissão, pega os seus pecados e põe em Jesus Cristo na cruz. E mesmo que você ainda não tinha nascido, você não conhecesse e nem procurasse por Ele, Ele já tinha morrido pelos seus pecados, pelas suas culpas. Então o que é que o profeta quer? O profeta quer que o povo reconheça a sua culpa, arrependa-se e entregue-se a Deus. E a mensagem do profeta para nós é essa. Você reconhece-se pecador e a sua culpa é transferida ou imputada por Deus em Jesus Cristo. E não só isso, Jesus Cristo então transfere, Deus o Pai transfere a justiça de Jesus Cristo para o pecador arrependido. Então aquela imagem do indivíduo, o leproso vestido de trapo de imundícia, ele é completamente curado da sua lepra pelo sacrifício de Jesus Cristo e é completamente vestido de vestes de justiça de Jesus Cristo. Os trapos da imundícia deixam de existir, porque Deus troca a tua condição diante dele. Quando o indivíduo se reconhece pecador, Deus age na vida dele e cura-o da lepra do pecado e transfere as vestes de justiça de Jesus para o pecador. Então você deixa de ser aquele leproso vestido de trapo de imundícia para ser um filho de Deus, completamente curado da sua lepra do pecado e vestido com as vestes de justiça do próprio Filho de Deus. Deus, quando olha para você, te vê tão justo quanto o Filho dele. Você merece? Não. Você fez alguma coisa para obter isso? Não. Jesus Cristo fez tudo por todos nós. Amém? Então essa
ideia do profeta Isaías, é bem interessante e bem atual também, para dizer para todos nós não merecemos nada, nós somos essa figura que ele descreve aqui, mas quando reconhecemos os nossos pecados, Deus nos torna justos em Jesus Cristo. Amém? Quero que você saia daqui nessa noite sabendo disso e agradecendo a Deus por isso. Você não é melhor nem pior que ninguém. Você não é mais salvo nem menos salvo que ninguém. Todos nós que nos reconhecemos pecadores, nos arrependemos dessa condição, Deus nos revestiu da sua justiça e por isso nos destina à vida eterna. Você está eternamente salvo, você está eternamente seguro, porque tudo que isso que aconteceu na sua vida foi realizado por Deus. Ele te deu, é de graça. Apesar do Filho dele ter pagado um preço tremendo por isso. Mas para você e para mim, é de graça. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele sempre faça nos entender a sua palavra, viver a sua palavra e viver pela sua palavra, e sempre com essa fé firme e fundada no sacrifício que o Senhor fez por nós e nos salvou para todo sempre. Amém. Baixe sua cabeça e ore. Em primeiro lugar, agradeça a Deus, porque você não está mais na condição que o profeta falou. Nós somos como imundo, as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós caímos como folha, as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Tudo isso foi levado por Jesus Cristo, naquele exato momento que você confessou-se pecador. Então agradeça a Deus por tão grande salvação que Ele realizou na sua vida, que você não merece, eu não mereço, nem o ser humano merece. E outra coisa também, ore para que Deus toque no coração de pessoas que eventualmente não sejam salvas ainda. Não sei se aqui todos são salvos em Jesus Cristo, mas a palavra de Deus diz que todos podem ser salvos desde que, ouvindo a mensagem do Evangelho, sejam convencidos pelo Espírito Santo que é pecador e entregue sua vida a Jesus Cristo. Você fazendo isso, oração do Espírito Santo, você terá garantido sua entrada nos céus e viverá eternamente com Cristo. Se você não fizer isso, ao contrário, você terá ou estará sob a condenação de Deus, vivendo sob a ira de Deus e destinado à condenação eterna.